Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos a todos. E vamos começar com o livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias. O universo é dirigido por Deus, então o melhor está sempre acontecendo. Não permita que as aflições exteriores entrem demais em você. Confie em Deus. Mesmo que a gente não entenda, o melhor está sempre acontecendo. Isso é o mais importante da gente entender. Pode não concordar, não, porque a gente não tem a visão do todo. Então a gente sempre acha que ficou faltando alguma coisa, foi injusto, mas sempre o melhor acontece para a gente. E não se deixar influenciar também pela aflição externa, pelos sofrimentos que a gente não pode controlar. A gente aceita, ajuda, mas não vamos nos deprimir porque a gente não consegue ajudar mais do que pode. E para não deprimir é confiar em Deus mesmo, acreditar em Deus e deixar que Ele vai resolver tudo. E com a nossa boa assistência também, que a gente está aqui para ajudar. Livro dos Espíritos, falando sobre esquecimento do passado agora. A pergunta é longa. Kardec falou assim: nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que afligem a nós, os seres desses outros planetas, né? Desses outros mundos, compreendem que são mais felizes do que nós. A felicidade em geral é relativa. Nós a sentimos mediante a comparação com um estado menos ditoso. Visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição, seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Por exemplo, entre nós, o rico, apesar de não sofrer as angústias das necessidades materiais como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações que tornam a sua vida amarga. Então eu pergunto, é Kardec dizendo, na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós, como eles nos veem, e não se lastimam da sorte, esquecidos de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Quer dizer, o que ele está perguntando aqui? Ele está fazendo aqui uma comparação entre outros mundos mais elevados do que a Terra e aqui, sendo um planeta de expiações e provas, a maior parte a grande, quase totalidade, parte da humanidade é infeliz, não sente a felicidade plena. E ele afirma sobre a relatividade da felicidade.
felicidade é relativa. Quando a gente se sente feliz é porque a gente está fazendo uma comparação com os momentos infelizes. Então, quanto menos problema, menos sofrimento nós temos, nós nos achamos mais felizes. Mas a felicidade plena a gente não conhece, porque a gente não chegou ainda nesse nível de adiantamento espiritual. Aí ele faz essa comparação em relação aos habitantes de outros mundos mais ditosos, né? Mais felizes, mas como eles não são perfeitos, eles com certeza não se acham felizes. Eles podem se considerar tão infelizes quanto nós, mas porque eles não têm o termo de comparação melhor. E aí vem o Espírito de Verdade para dar a resposta. Aqui cabem duas respostas distintas. Há mundos cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite fruir. Há outros, porém, cujos habitantes, achando-se em melhores condições do que na Terra, não deixam de experimentar desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade que gozam pela mesma razão de não se recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, como pessoas, apreciam-na como espíritos. E vem Kardec para dar uma nota final aqui para explicar tudo. No esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina. Nos mundos superiores, quando recordá-las já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Concluímos, pois, daí que tudo o que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhe as obras, nem querer ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teríamos ao nos lembrar das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, nos humilharíamos sobremaneira. Em outros, o orgulho nos exaltaria, nos prendendo, em consequência, o livre-arbítrio. Para melhorarmos, Deus nos dá exatamente o que nos é necessário e basta: a voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos atos pessoais precedentes, igualmente nos recordaríamos dos atos dos outros homens, o que resultaria talvez efeitos mais desastrosos para as relações sociais. Nem sempre, podendo nos honrar do nosso passado, é melhor que haja sobre ele um véu. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos, em que só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Tal a razão pela qual, neles, a criatura se lembra da sua existência antecedente, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estadia em mundos inferiores, não passa, então, como já dissemos, de um sonho mau. E tá bem explicadinho aqui, né? A gente esquece do passado
porque a gente precisa estar mais isento da culpa, do orgulho, da humilhação que nós sentiríamos se lembrássemos de tudo que fizemos de mal, de tudo que os outros fizeram. Seria um caos. Então, Deus sabe o que faz. Sempre, né? Bom, como essa questão foi bastante longa, vamos terminar por aqui mesmo, deixar o livro A Gênese para amanhã e vamos terminar as nossas leituras de hoje com uma trova de Marcelo Gama, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, e intitula-se Trovas para Jesus. Antiguidade pré-clara, novas épocas de luz. Nelas nada se compara às instruções de Jesus.